das coisas que aprendi nos livros. Quero lhe contar como eu vivi tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei, o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens, para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua. É que se fez meu lábio, meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que sou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, eu não vou voltar pro sertão, pois vejo vivido no tempo o cheiro da nova estação. Eu sinto tudo na vida viva do meu coração. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado me ferir, veja uma cara, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é a hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é a hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é a hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar? Nem sempre engatar ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, esse momento é propício para isso. Reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Braulio Bessa. Obrigado. Por que falar do Nordeste é tão importante também? Se a gente pode falar de diversos heróis que são tidos como heróis, e hoje em dia eu tenho certeza que todo mundo conhece aqui o Lampião, e muita gente coloca o Lampião como um grande herói, como um cara que foi incrível, né? Enfim. Mas se a gente for realmente estudar a história de vida do Lampião, ele era um cara que junto, enfim, com os cangaceiros como um todo, eles assassinaram mais de 1000 pessoas, estupraram mais de 200 mulheres, inclusive mulheres algumas menores de idade, incendiaram mais de 500 casas. Então, assim, por que quando a gente pensa em cabra macho, a gente coloca o Lampião, que é logo um cara que é, né, enfim, que foi muito temido. E aí muita gente diz que o Lampião era um grande cabra macho justamente por isso, porque ele era um cara muito temido, logo ele era respeitado. Porque realmente, quando ele chegava em qualquer aldeia, em qualquer canto, todo mundo desligava as luzes, fingia que não estava em casa e não falava com ele. E se chegasse perto dele, tinha que falar sim, senhor, e abaixar a cabeça. Que é essa coisa do coronelismo que também no Nordeste tem muito. Então, os homens, todo mundo, mas principalmente os homens, eles foram entendendo que para ser um cabra macho, como é aqui no Nordeste, que inclusive é um termo nordestino, cabra macho,
eles precisariam ser respeitados. E para eles serem respeitados, o que é que eles têm que fazer? Eles têm que ser temidos. Eles têm que ser, né, temidos. Então, eu vou falar mais adiante sobre algumas outras questões que eu acho que deve estar aí também, mas o meu enfoque principal sobre essa região geográfica é muito por isso, porque o Nordeste como um todo, e quando a gente vai ver também os índices de violência, o Nordeste geralmente é o que supera mesmo. Então, a gente acaba vendo que existe sim algum tipo de relação mesmo, de correlação entre a região com a forma que aquela pessoa se porta dentro da região que está inserida. Eu já fico uma dica para quem for fazer as pesquisas, né? Você tem que justificar bastante, é que ela tem uma justificativa que é totalmente como um chá de bandeira, né? Em luta para desmistificar isso. É isso mesmo. E na nossa segunda pergunta, de que forma você acha que a masculinidade influencia na vida destes homens trans? Muito. Tem uma autora que se chama Badinter, ela tem... Badinter, mas eu acho que é Badinter que se fala, enfim, para a pronúncia. Ela tem uma obra que se chama XY, a dominação masculina, enfim. E aí ela fala muito que a masculinidade, ela tem mais relação com você evitar alguma coisa do que você desejar alguma coisa. E isso é muito interessante. Por exemplo, na infância, o menino, hoje em dia menos, que bom, mas pelo menos na minha época... Antes, o menino, ele entendia primeiro que ele tinha que evitar a cor rosa, porque rosa era cor de menina, do que de desejar uma cor azul, uma cor verde, enfim. Mesma coisa com brinquedos. Então, ele entendia que brinquedo era coisa de boneca, era coisa de menina. Então, ele evitava primeiro do que desejava. Então, inclusive, quando a gente pensa em bonecos, né? O boneco da menina, geralmente, vou ser bem binário mesmo, tá? Mas, assim, geralmente o boneco da menina é uma Polly, uma Barbie. O boneco do menino é um Max Steel. E o que é o Max Steel? É um cara que tá com arma, né? Que, enfim, ou então são guerreiros que são violentos. Então, realmente, existe uma construção social mesmo, em relação ao gênero como um todo. E aí as pessoas, elas vão, de qualquer gênero, elas vão entendendo que existe um motivo pelo qual essa pessoa tem certos comportamentos. Óbvio que a grande maioria faz sem nem perceber. E aí, o que é que acontece? Todo mundo tem em si, aí eu vou um pouco para a psicanálise, mas todo mundo tem em si as heranças, né? A gente chama as heranças maternas e paternas, enfim. Vamos colocar heranças masculinas e femininas, todo mundo tem. Só que o que é que acontece? Como o homem, e aí homem eu estou generalizando, tá, gente? Eu sei que não são todos os homens, mas enfim, eu preciso falar isso, que não estou generalizando. E aí o homem, quando ele se depara com uma figura que não tem problema em demonstrar as suas heranças femininas, essa pessoa vira um alvo. Por quê? Porque ele acessa inconscientemente que ele também tem essas heranças femininas. Isso dá raiva, né? Então, assim, por que geralmente, e assim, na grande maioria das vezes, por que as pessoas mais homofóbicas em algum momento são pegas tendo uma relação homoafetiva? Né? É isso, são pessoas que não conseguem lidar conscientemente com seus próprios desejos, com suas próprias questões e odeiam, porque a pessoa tem raiva, porque aquela outra pessoa está conseguindo acessar e está conseguindo colocar para fora algo que para ele é muito difícil, ou para ela é muito difícil, enfim. Então, isso geralmente acontece. A gente vai entendendo que a masculinidade, ela tem muita relação com a violência. Então, essas pessoas acabam se tornando, infelizmente, também alvo. E aí, voltando ao recorte geográfico, por que Nordeste? A ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ela fez um mapa de 2008 a 2016, né? Então foram um pouco mais de 8 anos, e foi tido que, dentre esses anos, foram 800, enfim, foram mais de 800 assassinatos de pessoas transgêneros, né? De travestis e transexuais. E aí a gente pensa, tá, mas aí são 8 anos, vamos ver o segundo lugar? Vamos ver qual país que ficou em segundo lugar? Que o primeiro, obviamente, foi o Brasil. O segundo lugar foi o México, com 250. Então, assim, é uma discrepância gigantesca. Aí vão pensar, mas Lívia, isso 2016, há muito tempo atrás, 10 anos. Beleza, vamos para ano passado. Ano passado, a cada 34 horas, uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, como toda, é assassinada. E a própria ANTRA, ela colocou isso, são crimes de ódio. Não é um tiro, são 20 tiros. Não é uma facada, que já é absurdo, mas enfim, estou sendo mais fria mesmo. São 30 facadas, né? São estrangulamentos, enfim, o caso da Dandara está aí para todo mundo ver, infelizmente, o que é que acontece, né? Então, assim, são crimes de ódio mesmo. E aí, quando a gente vai entender esses assassinatos, por exemplo, do ano passado, que a cada 34 horas uma pessoa LGBTQIA+ era morta, 111 era do Nordeste.
e 63 era do Sudeste. E aí é um absurdo, porque Sudeste tem São Paulo. A primeira coisa que a gente pensa é, não, vai ser na região Sudeste, porque realmente São Paulo é gigantesca, é maior, só São Paulo é maior do que muitas regiões, enfim, totalitárias. E aí a gente entende que não, que mesmo assim o Ceará e Salvador, na verdade, mas o Nordeste como um todo teve mais assassinato do que a região Sudeste, que tem São Paulo e que tem, enfim, né, outros estados grandiosos e com muita população. Então, a gente entende que realmente o Nordeste ele segue sendo, e não só contra LGBTQIA+, fobia, mas também mulheres. Se a gente for atrás, o grande taxa de feminicídio também é maior na região Nordeste. Então, eu acredito que tem, assim, uma correlação em relação a isso. E aí, voltando à tua pergunta, né, e os homens trans? Quando eu entrevistei os mesmos homens trans nordestinos em 2016 e 5 anos depois, em 2021, que era justamente para entender o quanto que aquilo foi influenciando e tal. E, assim, a grande maioria disse que realmente era muito difícil, que você, geralmente eles usam um termo de passabilidade, né? Então, assim, quando você tem essa passabilidade, que é quando você é um homem trans que tem barba, né? Enfim, que tem uma vestimenta que na sociedade é colocado como uma vestimenta mais masculinizada, você até consegue entrar no banheiro e tá tudo certo. Mas quando você não tem, ou você sente que você não tem, você precisa o tempo todo ter comportamentos mais viris, que na cabeça da grande maioria são mais machos, né? De mais homens, mais masculinizados, para você conseguir ser respeitado. Então, em 2016, a grande maioria disse que tinha que ser mais violento mesmo, que tinha que fechar a cara mesmo, porque senão eles eram agredidos por homens cis. E a grande maioria disse exatamente isso. Lívia, porque se eu não for desse jeito, eu sou agredido, né? Então, infelizmente, eu tenho que andar com a cara fechada e tudo. Então, realmente, para os homens cis, já deve ser muito difícil lidar com essa masculinidade. E imagine para os homens trans, que tem toda essa construção ainda mais social em cima disso. E aí, tem só um ponto que é muito rápido, que fala também sobre essa masculinidade, né? Que é o que é o ser homem e o que é o ser mulher, né? Enfim, eu não vou entrar muito, não vou aprofundar tanto. Mas a mulher tem um momento que ela entende que ela deixou de ser menina para ser mulher, que geralmente é na menstruação, né? Então, assim, eu não sei vocês, mas pelo menos quando eu menstruei, a grande maioria das pessoas me deram parabéns e disseram: parabéns, agora você virou uma mulher, você não é mais menina. E eu com 13 anos, mas o que é isso, né? Enfim, o homem não tem isso, né? Então, assim, ele não tem esse momento que ele sai de menino para homem. Então, ele precisa ficar o tempo todo provando que ele não é mais um menino. E aí, mais uma vez, a gente entra nesse inconsciente mais violento mesmo. E realmente, assim, é indiscutível a questão dos dados quantitativos, né, que você traz. Os dados quantitativos, eles são inquestionáveis. Então, né, de ver esses valores, né, eu li a sua obra, assim, em um dia. Então, fiquei um pouco obcecada, não foi? E foi um pouco, como eu posso dizer, constrangedor ver que eles precisavam agir dessa maneira, porque era algo que eles sentiam a necessidade, como se fosse até uma estratégia de sobrevivência, né? Então, acredito que durante a fala deles, você deve ter percebido isso, como você já compartilhou. E na nossa terceira pergunta aqui, ela é assim: teve alguma entrevista específica que te angustiou? Todas. Porque, não, todas. Não, mas tem uma que eu coloquei aqui. Eu vou ler, porque, enfim, se eu não vou saber, né, lembrar exatamente. Mas, aqui. Todos os nomes, gente, são fictícios, tá? Obviamente, né? Então, o nome dele fictício é Jonas, né? E aí ele colocou: eu sempre fui um cara, sempre. Mas minha família nunca aceitou, óbvio. Meu pai, quando descobriu que eu tinha mudado o meu nome nas redes sociais, que na época ele tinha 12 anos, entrou no meu quarto e disse que eu era mulher e que podia provar. A partir desse dia, comecei a ser abusado por ele. Ele pegava no próprio pênis e dizia que eu nunca teria. Hoje ele já morreu e, sinceramente, agradeci a Deus. Minha mãe só não me aceitava por conta dele, e aí ele termina falando que ele apodreça por lá, né? Então, e assim, infelizmente, quando eu comecei a entrevistar, em 2016, eu era muito novinha, né? Então eu não tinha muita noção, não que hoje eu tenha, mas eu tinha menos ainda, né? E aí eu fui entrevistando e falei: não, deve ter uma história ou outra realmente mais difícil, mas assim, a grande maioria, infelizmente, era muito difícil. Então, nesse caso, me pegou muito. Me pegou muito também o caso que eu chamo aqui de Heitor, mas obviamente o nome dele não é Heitor. E ele fala sobre isso também, que também tem abuso, né? Então, assim,
Obviamente que não são todos, tem sim homens trans que eu entrevistei que tiveram um apoio familiar, que teve uma rede de proteção, que é importantíssimo, mas os que não tiveram, infelizmente, tem muita narrativa de violência, né? Ou violência física, de meu pai descobriu, me bateu com aqueles punhos de rede, e ele tem uma cicatriz até hoje, né? Ou violência sexual, ou violência psicológica de meus pais me expulsaram de casa e eu tive que morar na casa de um amigo meu, que nem era tão amigo assim, mas que eu tinha que morar para não ficar na rua. Então, assim, realmente são narrativas de muita violência. Mas dentre realmente essas narrativas, essa foi a que mais me pegou. Mas a do Heitor também me pegou, que aos 8 anos ele também foi abusado sexualmente pelo pai, né? E quando a gente escuta um relato desse, parece até uma coisa que é ficção, né? É. Não imagina que realmente foi real. O que você diria para famílias e amigos que têm pessoas inseridas na comunidade trans? A pergunta é difícil, né? Eu deixar aqui ao final. Estou me sentindo na redação do Enem. Agora é a parte da conclusão, né? Considerações finais. Não, eu poderia entrar, já que a gente está aqui, né, na prefeitura e tudo, eu poderia falar de políticas públicas. E realmente poderia, porque realmente é imprescindível que tenha. Mas eu vou falar de algo que vem antes das políticas públicas. Porque, assim, para a pessoa, e como psicóloga, eu também já atendi muitas pessoas trans, então, assim, a casa é mais importante do que a política pública, sabe? Assim, pensando um pouco mais friamente mesmo. Eu tenho um amigo meu que ele é trans, ele é homem trans, e ele sempre diz para mim, assim, quando eu falo de casa, eu lembrei dele, Christian, se você estiver vendo aí, um beijo. Ele falou, casa não é necessariamente a nossa casa, mas é onde a gente se sente seguro, né? Então, assim, é muito importante que essa pessoa tenha uma casa. Que seja a casa mesmo onde mora, que seja os amigos, mas assim, precisa ter uma rede de proteção. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu, obviamente, né, eu sou uma mulher cis, então eu nunca sofri nenhum tipo de transfobia, nem nada do gênero, mas eu sou mulher, então eu já sofri, infelizmente, violências mesmo, no plural. E a minha antiga psicóloga está aí, a Renata, foi minha psicóloga por 10 anos. E, assim, se não fosse por ela, se não fosse pela minha família, que sempre me apoiou nos momentos ruins, quando eu fiquei muito mal mesmo, eu falei com os meus pais, eles falaram, não, vamos para um psiquiatra, vamos para uma psicóloga, vamos mudar o ambiente, você não está bem. Então, assim, eu tenho certeza absoluta, eu falo isso com muita tranquilidade, que se não fosse essa rede de apoio antes de política pública, eu provavelmente não estaria aqui, de verdade, né? Então, assim... antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que existe uma casa ali. E essas pessoas que estiveram ao meu redor me ajudaram muito. Tanto que muitas mulheres já chegaram para mim e perguntaram, nossa, mas como você consegue falar de uma forma tão tranquila, né? Por exemplo, eu já sofri uma violência sexual, já sofri violência doméstica, assim, como é que você fala de uma forma relativamente tranquila? E eu sempre falo, mas é porque assim, nossa, mas outras mulheres na tua situação, né? Mas essas mulheres... elas tiveram rede de apoio? Ou foram meninas que foram estupradas, chegaram para a mãe ou para o pai e a mãe disse que a culpa foi dela? Né? Foram meninas que chegaram na delegacia e o delegado começou a olhar para ela de forma mais obscena? Né? Então, assim, que meninas são essas? Que rede de apoio elas tiveram? Né? Então, assim, antes de qualquer coisa, é muito importante que tenha rede de apoio. Então, assim, você tem um filho, ou uma filha, ou um amigo, ou um neto, enfim, que realmente está dentro dessa comunidade como um todo, a gente precisa entender que violência, infelizmente, ele vai passar ou ela vai passar em algum momento da vida, mesmo que seja pouca. Então, a gente precisa diminuir drasticamente o máximo possível para que essa pessoa também não sofra violência dentro de casa, né? Muito forte, gente. Salve de palmas aqui.